cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Oi, pessoal, sejam super bem-vindas para mais um episódio do podcast Fé e Tulipas. Hoje a gente vai estar conversando com a Esther Engelsma. A Esther é mãe e autora do livro Como Posso Me Sentir Produtiva como Mãe e também do livro Transformadas, que em breve vai estar chegando em português. Ela tem 3 filhos pequenos e serve na sua igreja local em Michigan, nos Estados Unidos. Como você vai ver, ela é muito doce e tem uma grande sabedoria para estar compartilhando conosco. Hoje a gente vai conversar sobre produtividade, contentamento e maternidade. E no final ela vai dar dicas práticas de como nós podemos aplicar toda essa produtividade para que nós possamos estar aproveitando o nosso tempo ao máximo para a glória de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser extremamente edificada com essa conversa. Então, pega o seu café ou um chá e vem aproveitar. Esther, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Esther, thank you so much for being here with us tonight. Thanks for having me. Obrigada por me receber. Com certeza, é um grande prazer. Então, para a gente começar e já te conhecer melhor, você pode contar sobre você e também do seu trabalho como autora? So, Esther, before we start, would you mind just telling us about yourself and your work as a writer? Sure. I am married to James, and we have 3 kids. A 6-year-old daughter, a 4-year-old son, and a 1-year-old daughter. Sim, claro. Eu sou casada com o James e nós temos 3 filhos. Uma menina de 6, um menino de 4 e um outro menino de 1 ano. And I work just a few hours a week as an administrative assistant for my church. E eu trabalho algumas horas durante a semana como uma assistente administrativa da minha igreja. I've written 1 booklet and 1 book. The booklet is How Can I Feel Productive as a Mom? Eu escrevi um livro e um livreto. O livreto se chama Como Eu Posso Ser Produtiva como Mãe. And the book is called Transformed, How God Renews Your Mind to Make You More Like Jesus. E o livro se chama Transformada, Como Deus Renova Sua Mente para se parecer mais como Jesus. Que maravilha! E pela graça de Deus, nós já temos um em português e o segundo já vai estar saindo do forno. Então, Esther, conta um pouquinho também pra gente, já que a gente vai estar falando mais sobre o seu primeiro livro, sobre como é que foi essa jornada para te fazer querer escrever sobre como ser produtiva como mãe. And Esther, it's just so great to be talking to you right now because one of your books the booklet is already in Portuguese, and the second one is coming right up, Lord willing, very soon. So in light of that, about the first book, what was the journey that made you want to write a book on being productive as a mom? Yeah, when I first became a mom, I struggled a little bit with the transition from being in school and working full-time to being mostly a stay-at-home mom. Quando eu me tornei mãe pela primeira vez, eu tive muita dificuldade com essa transição da escola e de ficar em casa, né, até eu me tornar uma mãe em tempo integral. It felt like I had a lot to do, but I would get to the end of the day and felt like I hadn't gotten anything done. Parecia que eu tinha muita coisa para fazer, mas eu me sentia no final do dia como se eu não tivesse feito nenhuma delas. And I knew that I probably wasn't the only one feeling that way, so I started researching different ways to increase my productivity. And there are many, many tools out there to do that. E eu sabia que eu não era a única mãe que se sentia desse jeito, então eu comecei a pesquisar sobre maneiras de como eu poderia aumentar a minha produtividade. E existem muitas ferramentas por aí para a gente poder fazer isso. But even when I did use these different tools and worked harder to be more productive, still it felt different than it did before, and I knew something in my mindset needed to shift. Mas ainda assim, quando eu usava essas ferramentas para tentar ser mais produtiva, ainda parecia que eu não chegava lá, que não era bem aquilo. Então eu percebi que eu precisava, na verdade,
mudar o meu tipo de mentalidade? So I just started writing down different ideas and thoughts that I learned from just all different sources, just to try to get a more biblical foundation for how I thought about productivity. Então, eu comecei a escrever várias dessas ideias, dessas pesquisas que eu fiz, e para conseguir ter uma ideia mais bíblica de todas essas ferramentas disponíveis. And eventually I had a really big stack of notes, and I tried to work them together, and the booklet was the result of that. E, eventualmente, eu já estava com uma pilha de anotações e, claro, o livreto foi o resultado de tudo isso. Que coisa ótima, e é realmente um livro super encorajador que me abençoou também muito pessoalmente. Então, por que você acha que muitas vezes mães, até mães novas, se sentem frustradas e não produtivas no trabalho e no chamado delas como mãe? And Esther, this is so beautiful because, as for me, I'm not even a mom, and your book was a huge help to shift my mindset as well. So thank you so much. And in light of all of that, why do you think sometimes mothers feel frustrated and unproductive in their work as moms? Yeah, I think that part of it is that how we've always functioned up until we became a mom, there was always some measure of our productivity. Eu acho que parte disso é a maneira como nós funcionamos até o momento em que nos tornamos mães e como a gente vê a produtividade. So we either had a paycheck, or we had somebody seeing our work and telling us we were doing a good job, or we had a grade that we received in school. Então, a gente tinha um salário que a gente recebia, ou alguém no nosso trabalho para dizer que a gente está fazendo um bom trabalho, ou uma nota que nós recebíamos da avaliação da escola. But when we become a mom, often our work is unseen, it's unpaid, and we don't really know how we're doing because nobody is there to tell us how we're doing. E quando nós nos tornamos mães, o nosso trabalho não é pago, comumente ele não é visto, e a gente não tem ninguém lá para dizer pra gente que nós estamos fazendo um bom trabalho ou um trabalho ruim. Não tem como a gente saber. And we're also used to doing things by ourselves. And when we have a new baby, things take longer. And that's okay, but it can be hard to realize that at first, that everything is going to take a little bit longer. E a gente está acostumado a fazer as coisas sozinhas, mas quando a gente tem um bebê, as coisas não funcionam exatamente dessa maneira. Tudo bem, a gente vai aprendendo que essas coisas vão tomar um pouco mais de tempo para serem feitas. So it's not a negative thing that our work is unseen and unpaid and that it takes longer, but it does take some getting used to. Então não é algo negativo que o nosso trabalho não tem um pagamento e ele não é visto, mas isso leva um pouco de tempo para a gente se acostumar. Isso é totalmente verdade, e realmente isso realmente pode impactar muitas mães. Então, à luz disso, uma mãe que está passando por tudo isso, qual que é o verdadeiro significado bíblico do que realmente é produtividade e como que isso impacta as nossas vidas? So, Esther, considering that, what is the true and biblical meaning of productivity, and how does that impact our lives? Yeah, I want to start with an example that I read in a book by Elizabeth Elliot. Quero começar com um exemplo de um livro que eu li da Elizabeth Elliot. She talked about Jesus's life, and she said that Jesus himself did not do everything that could possibly have been done. Ela começa falando da vida de Jesus e nos fala que o próprio Jesus não conseguiu fazer todas as coisas que precisavam ser feitas. But in John 17, verse 4, he was able to say to his Father, I have finished the work which you have given me to do. Mas em João 17:4, ele consegue dizer para o seu pai, eu concluí, eu terminei o trabalho que você me deu para fazer.
So biblical productivity is not necessarily doing everything that could possibly be done, but doing what God has put before us for this day. Então, produtividade bíblica não é necessariamente fazer todas as coisas possíveis de serem feitas, mas fazer aquilo que Deus tornou possível para que a gente possa fazer neste dia. So our mindset needs to shift from we have to get all these things done to we need to use our time well. Então a gente precisa ter uma mudança de mentalidade para eu preciso fazer todas essas coisas e ir para eu preciso fazer tudo isso aqui bem feito. And sometimes using our time well does mean we get a lot done. It means we get the house cleaned and the laundry done and the dishes washed. E às vezes usar o nosso tempo bem significa que a gente vai lavar as louças ou lavar a pilha de roupa e outras atividades comuns do dia a dia. But on other days, using time well means we pause on cleaning the house so that we can discipline a child. Mas em outros dias, usar o nosso tempo de uma forma boa significa pausar todas essas atividades para disciplinar uma criança, por exemplo. Or we don't do certain tasks for ourselves because we want to bring to a meal to somebody who is in need. Ou a gente deixa de fazer algumas das tarefas para nós mesmos, porque a gente precisa levar uma refeição para alguém que está precisando. Or maybe a child gets sick, and so we need to cancel some plans so that we can stay home and take care of that child. Ou às vezes um filho fica doente e nós precisamos ficar em casa e cancelar os nossos planos para poder cuidar dessa criança que está doente. In all those examples, we didn't get done with everything that we wanted to, but we were still using our time well for God's glory. Em todos esses exemplos, a gente não conseguiu fazer tudo que a gente precisava fazer, mas nós usamos o nosso tempo bem para a glória de Deus. So our priorities shift. We're less focused on getting things done and more focused on God's glory, on the sanctification of His people, on the salvation of His people. And those higher goals help us determine what to do next. Então, nossas prioridades precisam mudar a nossa mentalidade de ter as coisas feitas para fazer as coisas para a glória de Deus, para a santificação e a salvação do seu povo, porque nós estamos assim focando num objetivo que é muito maior. And so we become willing to not get everything done because we know that there are things that are more important. Então nós ficamos mais dispostos, mais confortáveis em não ter todas as coisas feitas, concluídas, porque nós estamos trabalhando para a glória de Deus. Amém, isso é maravilhoso para a gente ter em vista. E pensando nisso tudo, como que você acha que o descontentamento pode ser uma grande arma para acabar com a missão em si da maternidade? And Esther, considering all of that you have shown us, how does discontentment hijack the mission of motherhood? I think the mission of moms and really of all Christians is to glorify God and to become more and more like Jesus Christ. Bom, eu acho que a missão das mães e, na verdade, de todos os cristãos é glorificar a Deus e estar cada dia mais parecido com Ele. There's a verse in Philippians 2 that I find really helpful for motherhood. It talks about having the mindset of Christ. Tem um verso em Filipenses 2, ele ajuda muito a maternidade, que fala sobre ter a nossa mentalidade mais parecida com a mentalidade de Cristo. And it says that although Jesus was in the form of God, he did not count equality with God a thing to be grasped. No verso fala que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. So part of our mission as moms is to have the mindset that Jesus had, to be willing to empty ourselves for the good of others, for their physical and spiritual good. Então, parte da nossa missão como mães é de ter essa mentalidade
como a de Cristo, de estar dispostos a nos esvaziar para o bem de outros e para a salvação também de outros. So when we are discontent, we're often looking for ways to fill ourselves up rather than empty ourselves. Então, quando nós não estamos contentes, nós buscamos maneiras de nos preencher. So our focus is exactly opposite what it should be. We're looking for what we can get out of motherhood instead of what we can give. Então, o nosso foco, ele é diferente do que ele deveria ser. A gente está buscando algo para nós, algo que a gente possa ter, ao invés de buscar algo que nós possamos dar. And there's a lot more satisfaction that can be found in turning it around, in asking, how can I serve, instead of how can I be served? E existe uma maior satisfação quando a gente troca esse papel e, ao invés de perguntar o que eu posso receber, nós passarmos a perguntar como que eu posso servir. And yes, it's good to have time to ourselves, to rest, to enjoy hobbies and to relax. But more of our focus should be on what we can give to others, and less of our focus should be on what we want and what we think we deserve. E sim, é muito bom a gente ter esse tempo para descansar, para relaxar, um tempo pra gente. Mas a gente vai descobrir que é muito mais satisfatório a gente trocar essas perguntas e perguntar o que eu tenho para dar, como que eu posso servir aos outros. So that's how we can fight against discontentment, is by seeking to serve others, by pouring ourselves out like Jesus did, rather than always and only trying to fill ourselves up. Então essa é uma das formas de vencer o descontentamento e nos parecer mais com Cristo, sempre buscando servir aos outros, nos doar para os outros, para assim também poder abençoá-los e não só perguntando como que eu posso me preencher. Isso é maravilhoso. Então, como que pessoalmente você tem aplicado esses princípios bíblicos também na sua vida diária? And Esther, how have you applied these biblical teachings in your daily life? I think a big part of it is just recognizing what ideas about productivity come from the world and what ones come from the Bible. Eu acho que grande parte disso é reconhecer qual as ideias sobre produtividade partem de um princípio bíblico e quais partem de um princípio mundano. The world either says, yes, you can get it all done, or it says, don't worry about getting it done. Take care of yourself first. O mundo pode falar, sim, você consegue fazer todas as coisas. Ou ele pode falar, não se preocupa em fazer todas essas coisas. Pode cuidar de você primeiro. But God tells us to seek His glory and to serve others. Mas Deus nos fala para buscar a sua glória e servir ao próximo. And I think that the most important thing is to have God's priorities rather than our own priorities. And the only way to do that is to spend time in the Word of God. Então eu acho que a coisa mais importante é ter as prioridades divinas de Deus, ao invés das nossas próprias prioridades. E a melhor forma da gente entender e buscar isso é através da palavra de Deus. And so I think that we just need to be reading the Bible more and meditating on it and memorizing it. And God promises that He will use His word to change the way that we think and how we live. Então, eu acho que nós devemos passar mais tempo lendo a palavra, memorizando, meditando, porque essa é uma das promessas do Senhor, que Ele vai mudar a nossa mentalidade se nós buscarmos, se nós buscarmos a sua palavra. So maybe the best way to be more productive is to take time out of our busy days to sit down with the Lord and to pray and be in His Word. Então, talvez uma das formas da gente ser produtiva e mudar essa mentalidade é parar as nossas vidas corridas e super ocupadas e passar um tempo na presença do Senhor e na palavra dele. Que maravilha, é realmente isso que a gente precisa fazer. E como que você acha que entender tudo isso pode ajudar mulheres a estarem lutando contra descontentamento e toda a frustração? Esther, you have talked a little bit about that, but if you could expand, would be awesome on how do you think that this understanding can help women overcome discontentment and frustration in their lives?
I think that when we have this biblical view of productivity, then our focus is less, oh, what should I be doing? How can I get the most done? And our focus is more, God, what should I be doing next? Então, quando nós temos essa visão bíblica de produtividade, ao invés da gente ficar sempre se perguntando, o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer agora, nós temos que nos virar para Deus e falar, Deus, qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer agora? And so we want to walk by the Spirit, take step after step throughout our days, following what God would have us to do. Então, nós queremos caminhar pelo Espírito, dando um passo de cada vez, seguindo aquilo que Deus quer que nós façamos. So our focus is more on being faithful in the moment and less on what we get out of our day. Então, o nosso foco é mais em ser fiel naquele momento, vai ser menor em o que eu posso ganhar, como que eu posso trabalhar mais nesse dia, né? Ter coisas mais feitas. And I think that helps us overcome feeling discontent and frustrated because you can always be faithful no matter how your day is going. E eu acho que isso nos ajuda a superar esse descontentamento e essa frustração, porque nós buscamos ser fiéis nas coisas que nós precisamos fazer. With God's help, faithfulness can be responding to a huge spill or a dirty diaper or your kids being very naughty. It can be responding to those things with patience and love. And that is still being faithful. Na nossa vida, na nossa realidade, ser fiel, às vezes, é responder a um chamado de uma criança, a uma fralda que precisa ser trocada, a um comportamento mal criado, a algo que foi derramado no chão, com paciência. E isso é ser fiel. And so even though there are days where we look back, we feel like we got nothing done, we can still say, I was faithful in those moments with God's help. And that was a good day. E mesmo que a gente olhe para trás e pense que, nossa, a gente não conseguiu fazer nada, a gente pode ter certeza que nós fomos fiéis em cada um desses momentos, com a ajuda de Deus. And as we do walk by God's Spirit, He does produce fruit in us. He promises that He will. And so He produces joy and peace and love and self-control and patience. And those things are the opposite of discontentment and frustration. Então, quando nós caminhamos com o Espírito do Senhor, isso produz fruto em nós, assim como o Senhor prometeu que Ele faria. Então, caminhando com o seu Espírito, nós produzimos amor, paciência, benignidade, todos esses frutos que são o oposto do descontentamento e da frustração. So I think it's encouraging to see that God works through both the good days and the bad days. Então, é muito encorajador ver como Deus trabalha pelos bons dias e pelos dias maus. And really all those days are good days if they draw us closer to the Lord. E na verdade, todos esses dias são bons dias se eles nos trouxeram para mais perto do Senhor. Amém, que bênção maravilhosa. Agora, a parte que, para mim, quando eu estava lendo o seu livro, foi a que realmente se destacou e uma verdade que eu sinto que eu preciso literalmente colar na minha testa porque é uma coisa maravilhosa. Por que você acha que é importante que mães tenham em vista sobre a importância das escolhas que nós fazemos na vida delas? And Esther, this part of your book where you talk about choices really stood out to me, and there is a Brazilian saying that when something really stood out to you that you have to glue it on your forehead. So I totally felt like that. And so talking about choices, why do you think it is important for mothers to acknowledge the impact that choices have in our lives? Yeah, if we are Christian mothers, if we are believers, then how we choose to spend our time is a matter of obedience. It's either we are obeying God through our choice of what we're doing with our time, or we are disobeying God. Então, se nós somos mães cristãs e cremos em Deus, então tudo que nós fazemos é uma questão de obediência. Então a gente tem que se perguntar, o que eu estou fazendo agora? Eu estou sendo fiel ao Senhor em obediência? And how we choose to spend our time also affects our families and the people in our community. E a maneira como nós escolhemos viver a nossa vida impacta a nossa família
e as pessoas da nossa comunidade. So we want to be an example of God's love to our children and to others. E nós queremos ser um exemplo do amor de Deus para os nossos filhos e para os outros. And if we're prioritizing our list of tasks that we want to get done today over the immediate needs of our children, what is that really telling them about the love of God? E se nós estamos priorizando a nossa lista de tarefas ao invés do cuidado e do amor aos nossos filhos, o que isso tem dito aos outros a respeito do amor de Deus? Or maybe we choose laziness over doing the things that we should be doing, and that might not leave time to get into the Word of God or to talk to our children about the Lord. Ou nós escolhemos ser preguiçosas ao invés de fazer as coisas que nós precisamos fazer e perdemos a oportunidade de passar tempo com o Senhor e de aprender dele. Our choices all work together. When we choose to use time well in one area, then we do have time to use time well in other areas. So if we choose to do the cleaning when we should be doing the cleaning, then there will be time later in the day to discipline our children when they need discipline. Então, nossas escolhas trabalham em conjunto. Se nós usarmos o nosso tempo bem para uma tarefa, nós vamos ter tempo de sobra para outras coisas. Então, se nós escolhermos fazer a limpeza, vai sobrar tempo naquele dia para disciplinar as crianças ou vice-versa. Então, essas tarefas cotidianas se ajudam, elas trabalham em conjunto. Or when we choose not to push the snooze button so that we have time to spend time with God, then often that gives us the strength to be patient later in the day, or gives us the time to do other things later in the day that come up. Quando a gente escolhe não apertar aquele botãozinho da soneca e passar tempo com o Senhor, e isso nos dá um tempo mais para frente, uma oportunidade para sermos mais pacientes e aprendermos de uma outra forma que se nós não tivéssemos feito essa escolha, nós não teríamos esse tempo sobra. So our choices are important. They make a big difference, and we need to pray that God would give us the strength to make choices that glorify Him. Então, nossas escolhas, elas são importantes e elas fazem uma grande diferença. Então, precisamos orar e pedir a Deus para nos fortalecer e nos ajudar a fazer essas boas escolhas. Com certeza, isso é maravilhoso. Então, quais que são as suas esperanças para esse livro tão precioso? And Esther, what are your hopes for this booklet? I think my hope is that it would just point us away from how the world thinks and speaks about productivity and point us towards God's way of thinking and God's priorities. Então, a minha esperança é que esse livro pare de apontar para as coisas do mundo, do que o mundo fala, que são prioridades, passe a apontar para as coisas que Deus fala, que é prioridade nas nossas vidas, nas nossas escolhas. And I hope that it points us towards the higher goals of God's glory in the salvation and sanctification of our family members and those around us. E eu espero que isso vá apontar para o nosso objetivo maior, que é a glória de Deus, a santificação e a salvação de outros e dos nossos familiares. And that it shows us that, yes, getting tasks done can contribute to those goals, but getting things done is not the highest goal in itself. Espero que isso nos mostre que concluir essas tarefas contribui para esse objetivo maior, mas não é o fim dele mesmo. Com certeza. E se você fosse falar de forma específica, o que você diria para uma mãe que nesse momento não se sente capaz de conseguir fazer as coisas que precisa fazer e se sente dominada pela lista de tarefas e quer mudar esse cenário? O que você diria para ela? And Esther, what would you say to a mom who does not feel able to get things done and she's being literally ruled by her checklist and wants to change this scenario? What would you say to her? First of all, I would say I have been there, so I know the feeling. Primeiro eu falaria, eu já estive onde você está, então eu entendo como você está se sentindo. And I think there's both practical things we can do, and there's also a spiritual perspective we can have. E acho que tem coisas práticas que nós podemos fazer
e também tem uma perspectiva espiritual que nós podemos ter. So I'll start with a few practical things that have been helpful for me. I think there are many practical ideas out there, and different ones work for different people. E eu vou começar com algumas ideias práticas que têm funcionado para mim. Existem milhares de ideias por aí e elas funcionam de formas diferentes para pessoas diferentes, mas eu vou compartilhar algumas que têm me ajudado. One thing that I do when I'm feeling really frazzled by everything I need to do is delete certain apps off my phone. Uma coisa que eu faço quando eu estou me sentindo um pouco assim, para baixo em relação a todas as coisas que eu preciso fazer é deletar alguns aplicativos do meu celular. That reduces the temptation to check in or scroll social media, and it increases our ability to focus. Isso diminui a tentação de estar sempre checando as coisas, rolar o feed e nos ajuda a focar em outras coisas mais importantes. Another thing that really helps me is to think of my days in sections and to do a certain type of work in each section. Uma coisa que também me ajuda é pensar o meu dia em sessões e fazer um tipo de trabalho para cada sessão. For example, if it's morning time and we're home, you'll usually find me doing housework. If it's nap time, you'll usually find me doing computer work. Então, por exemplo, se é de manhã nós estamos em casa, normalmente eu vou fazer algum trabalho de casa. Se tá no horário da soneca, então eu vou fazer algum trabalho no computador. If it's between nap time and supper, you'll usually find us in the kitchen making food. And if it's evening after the kids are in bed, it's usually time to relax. E se é entre o tempo da soneca e o jantar, você vai nos encontrar na cozinha fazendo comida. E se é depois desse período, já no final da noite, esse é o momento pra gente relaxar. So that helps me a lot because then in the morning, for example, I'm not looking at the entire list of everything I ever need to do. I'm only thinking, okay, what needs to be cleaned the most? And then I can work on that. Então, isso me ajuda bastante, porque, por exemplo, de manhã eu não estou pensando em todas aquelas atividades que precisam ser feitas. Eu estou ali e eu olho, bom, o que precisa ser limpo. E aí eu vou lá e faço aquilo. And then at nap time, it's what emails need to be responded to first and what tasks on my phone or computer are most urgent, and I can work on those. E na hora da soneca, quais são os e-mails que têm uma prioridade e precisam ser respondidos antes? Ou quais as atividades no meu celular ou no computador que eu preciso fazer primeiro e eu foco nelas primeiro. So that's a less overwhelming way to work because you're not always looking at your whole to-do list. You're only looking at a small section of it. Então essa é uma maneira menos cansativa de ter as coisas feitas, porque você nunca está olhando para a sua lista inteira, para a lista completa, mas sim em sessões do que precisa ser feito. Another thing that I find really helpful is to think about what I want to get an A+ in and what I'm willing to get a B grade in. Outra coisa que me ajuda bastante são aquelas atividades que eu quero ganhar um 10 e aquelas atividades que eu aceito ganhar um 7, um 6. Nobody has time to get an A+ in everything, so you need to figure out what your priorities are based on your calling from God and what your family needs from you. Ninguém consegue ganhar nota 10 em tudo. Então você precisa estabelecer quais são as prioridades que precisam ser feitas naquele dia, baseado nas prioridades da família e como que isso vai trabalhar para a glória de Deus. And I have one more helpful practical tip that I find helpful, and that is to turn myself into a robot in certain areas. E eu tenho uma outra dica prática que eu acho que ajuda bastante, que é me tornar em um robô para alguns tipos de atividades. So what I mean by that is there are certain tasks that you would love it if a robot could do it. And so try to make it as automatic for yourself to do it as possible. O que eu quero dizer com isso é que existem certos tipos de tarefa que você ia adorar se um robô pudesse fazer aquilo. Então, tente realizá-las de uma forma automática, como se um robô estivesse fazendo aquilo, para aquilo funcionar de uma forma melhor para você. For example, if I'm going to be home in the morning and it's after breakfast, I throw a load of laundry in. It's so automatic now that I almost do it before I think about it. Por exemplo, de manhã, durante o café da manhã, eu coloco uma pilha de roupas para lavar. Então, acontece de uma forma tão automática que eu nem preciso mais pensar
que eu preciso fazer aquilo. And if we can do that with many of our basic tasks, then those things don't take up as much mental energy for us to get them done. E se nós conseguirmos fazer isso com outros tipos de tarefas, então essas tarefas não vão tomar muita energia mental para que a gente precisa trabalhar e concluir cada uma delas. And I also want to say that we need to recognize that there are different seasons for different levels of what we are able to do. For example, the newborn stage, we need to be very realistic about what we can get done and what we can't. E eu também quero dizer e ressaltar aqui que existem momentos e períodos diferentes da vida, e diferentes fases em que nós estamos. Por exemplo, quando a gente tem um bebê recém-nascido em casa, as coisas que nós conseguimos fazer das coisas que nós precisamos fazer vão ser um pouco diferentes. And then moving on to the spiritual perspective, I think it's okay to go through our day and to tell God that we are feeling frustrated, that we don't know what to do and we are stressed out, and to just ask Him that He would make it clear to us what we should do next. E movendo isso para uma perspectiva espiritual, eu acho que é tudo bem a gente, durante o nosso dia, virar para Deus, falar assim: Deus, eu tô cansada, eu tô frustrada, eu tô estressada. Pedir para que Ele nos ajude a ver de acordo com a perspectiva dele. My mom always would have us help her clean up, and anytime we finished the tasks she had given us, she would tell us to say, what's next? And we can do the same with the Lord. We can say, God, what's next for me now? A minha mãe sempre pedia a nossa ajuda para ajudá-la a limpar a casa, e depois disso ela virava pra gente e falava: e agora? Qual é a próxima atividade? E é tudo bem, a gente pode fazer a mesma coisa com Deus. É virar para Deus e perguntar: e agora, Deus? Qual é o próximo passo que precisa ser feito? And I think it's important also to recognize that we're not only hoping for and praying for the salvation and sanctification of our children, but God is also using motherhood to sanctify us. E acho que é importante dizer que nós não estamos só orando, e pedindo pela santificação e salvação das nossas crianças, dos nossos filhos, mas também da nossa própria salvação e santificação. And so God uses all these different things to help us grow in the fruit of the Spirit, to help us grow in self-control, in patience, and joy, and love, and to help us depend more on Him. Então Deus usa todas essas coisas para nos ajudar a crescer e frutificar os frutos do Espírito, crescer em amor, em paciência, em domínio próprio e na nossa dependência dele. And so when we have that higher, more eternal perspective, then the big long list for today fades to the background, and we see that yes, we need to be faithful, but it's not the most important thing to get all of this done today. Então, quando nós temos essa perspectiva maior da eternidade, a lista de prioridades ela começa a ser deixada para trás, porque o nosso foco está em algo muito maior, né? Então a gente pode sim ter todas as coisas bem feitas e concluídas, mas a gente sabe que existe uma razão maior para tudo isso ser feito. Com certeza, isso foi maravilhoso. Muito, muito obrigada, Esther, por todo o tempo que você se dedicou tanto para escrever esses livros maravilhosos e também para estar aqui com a gente hoje. Realmente foi maravilhoso. Esther, thank you so much for taking all the time to both write your books and also to come here on the podcast today. So thank you so very much. Thank you for having me. Obrigada mais uma vez por me receber. Muito obrigada por ter escutado mais um episódio do podcast Fé e Tulipas. Foi uma enorme alegria ter tido você aqui e que nós possamos, juntas, estarmos colocando na prática tudo isso que nós aprendemos hoje. Então, se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. E com a graça do nosso Deus, a gente se vê na semana que vem.